chegamos ao momento da reflexão da palavra de Deus, e desde já eu peço a você que está conectado conosco, ligado conosco, que peça ao Senhor que fala ao seu coração, porque nós aqui não trazemos nada do nosso coração, nada da nossa vontade, mas o que Deus quer falar conosco nos últimos dias. E interessante é que todo e qualquer pregador, todo e qualquer anunciador da palavra do Senhor também se alimenta. À medida que ele fala, ele come a palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E o que o Senhor tem nos dado nessa tarde está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e o versículo 6. Apenas o versículo 6, pequeno, mas profundo, que fala de algo maravilhoso para nos dar força, vontade de caminhar na vida espiritual. Diz o seguinte, Isaías 41, versículo 6. Ao outro ajudou ao seu próximo e disse: ser forte. Algumas tradições dizem: esforça-te. Nós temos um texto glorioso da palavra de Deus, aonde tem a epígrafe, tem o título: Deus suscita o Redentor. Vamos fazer apenas uma pequena observação, que suscitar é diferente de ressuscitar. Ressuscitar, ele passou pelo processo, foi Jesus Cristo, e a igreja lá em Tessalonicenses, quando seremos arrebatados, no futuro ressuscitaremos, sendo um corpo glorioso, mas até agora só Cristo ressuscitou. E suscitar quer dizer aparecer, ser criado, ser enviado da parte de Deus. E aqui nós temos uma promessa gloriosa do Senhor para nos dar força, para nos dar uma injeção de ânimo. Isso porque a igreja do Senhor nos últimos dias tem sofrido agressões da mídia, tem sofrido agressões dos que estão fora do contexto bíblico, fora do plano da salvação, e nós, mais do que nunca, estamos precisando de esforçarmos, de termos força em Cristo. E ao mesmo tempo nós temos assim uma questão para o mundo, não só para a igreja. O mundo é esse. Quando falo mundo aqui, é os que estão fora do Evangelho, fora da salvação, que não são crentes, não aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, você em si mesmo pode não ter força, mas hoje o Espírito Santo, Jesus Cristo, está querendo fazer uma aliança, dizendo o seguinte: ser forte ou esforça-te. Nós, falando de uma maneira mais simples, como isso funciona, como é que podemos ter força em nós mesmos? Nós somos limitados, nós somos falhos, mas quando nós entregamos a nossa ansiedade, o nosso desejo, a nossa vontade a Jesus Cristo, então tudo começa a acontecer de forma natural e espiritual, que vem da parte de Deus. Um exemplo simples, nós temos um caso real, bem simples, mas que vai nos edificar. Uma criança estava com seu pai no mercado e tentava ajudar a levar esse sacola, só que uma era pesada demais, e seu pai, na brincadeira, dizia: pegue. O filho dizia: pai, eu não consigo não. E o pai dizia: se esforça, tenta. E o filho tentava levantar aquela sacola e não podia, porque o peso era demais. Então o pai novamente disse: esforça-te e pegue para ver se você não vai ter condição, ou se você vai ter condição. O filho olhou para a mão do pai, estava em um lado da alça da sacola. Então a criança pegou do outro lado e conseguiu levantar. O que nós ganhamos com isso? Que quando Deus, quando o Espírito Santo nos diz esforça-te, é porque todo o peso, toda a dificuldade, todas as ansiedades, ele vai levantar. Para nós não fica nada. Se um tentar levantar até o seu próprio corpo na manhã, se um tentar achar força nele mesmo, com certeza ele não conseguirá. Mas se as primeiras horas ele confiar em Deus, ele se levanta com disposição, ele vence os desafios com disposição, porque maior é o que está na vida do crente do que o que está no mundo. O que está no mundo é vencido, é derrotado e só vai levar muitos à destruição. O diabo, quando falo isso, o que está no mundo é o diabo. E o que está em Deus começa
a sentir essa renovação. Só que devemos ter cuidado quando falamos em força, falamos em confiar em Deus, devemos ter toda a atenção para não tentar ajudar o Evangelho. Nos últimos dias, há muitas pessoas de características evangélicas, característica crente, mas que quer ajudar o Evangelho, quer dar uma forcinha, muitas vezes tenta condenar, muitas vezes tenta salvar quem estava fora da glória, não pode fazer isso. O Evangelho é a nossa força, o Evangelho é quem nos ajuda, ou seja, o Evangelho é o próprio Deus, está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, isso é, o verbo é a palavra, o verbo aqui a professora Alice disse, é a ação. Então essa ação é Jesus Cristo, essa ação é o Evangelho. Vamos a mais um versículo para nos enriquecer nessa tarde. Nós temos no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 10, um texto que trata um pouco da igreja, mas nós podemos estender ao mundo inteiro. Agora, responsabilidade de crente. Diz o seguinte, Paulo escrevendo aos crentes que estavam na galáxia, os crentes relapsos, tentando cuidar das suas vidas, deixando um pouco a obra de Deus de lado. E Paulo diz o seguinte, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. O que ele quis dizer isso? Que nós deveríamos, nós que somos evangélicos, nova criatura, devemos fazer o bem enquanto temos tempo, especialmente a nossa igreja, especialmente a nossa comunidade, especialmente aqueles que já estiveram conosco e hoje estão precisando de uma renovação. O Espírito Santo é o renovador, o Espírito Santo é a força motriz, é a força central, o Espírito Santo é que faz tudo, porém há algo que não pode ficar de fora, é a ação humana. Daí o motivo que a Missão América e todos os campos missionários estão embasados no Evangelho de Marcos 16:15, quando diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma obrigação, é um dever, é uma chamada, é um imperativo. E agora, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, por isso, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Isso faz me lembrar algumas nações, algumas cidades da Europa, onde eles gostam de realizar campeonato de frutos, quando é a época do milho, para ver quem tem um milho melhor, a época aí, vamos dizer, da maçã, não sei,